tudo sobre o cortisol. Oi, gente, voltamos com o Kátia Responde de uma forma um pouco diferente, porque antes nós fazíamos o Kátia Responde, vocês vão encontrar no YouTube, de uma forma individual, né? Uma dúvida e uma resposta. Agora nós vamos conseguir responder o Instagram e o YouTube de uma forma abrangente, quer dizer, uma dúvida recorrente do grupo vai ser respondida aqui. Então, Kátia Responde novamente com vocês. Nós vamos começar o Kátia Responde de hoje falando sobre o hormônio cortisol, o hormônio produzido por uma glândula chamada adrenal, que é o hormônio relacionado às situações de estresse. Quer dizer, ter um momento de estresse não tem um problema. O nosso maior problema é ter um fator estressante contínuo. Então, todo momento que você tiver um processo de susto, ou alguma notícia ruim, ou uma situação desagradável que vai levar você a um medo, o nosso organismo vai produzir esse cortisol. Então, tá tudo certo, nós fomos feitos para enfrentar situações de estresse. Só que quando isso é de uma forma muito continuada, a gente acaba diminuindo essa capacidade da adrenal em produzir o cortisol. Por isso que o primeiro passo para que a gente entenda como é que funciona esse mundo do estresse é dosar o seu cortisol. Duas opções. A opção que todos os convênios liberam, que é uma forma simples e mais barata de se dosar o cortisol, seria ele de manhã, logo que você acorde, faça, né, em jejum ainda, faça a sua higiene e corra bem cedinho para o laboratório. Chegando no laboratório, a atendente vai dizer para você aguardar, e de preferência não ficar nem no celular, mas aguardar no laboratório meia hora de uma forma tranquila para os seus batimentos cardíacos, para tudo voltar à sua normalidade. Acontecendo isso, é retirado o sangue. Essa é a primeira forma. E de manhã, esse sangue matinal, que o laboratório vai dizer que foi às 7h30 ou às 8 horas no máximo da manhã, ele deve estar no nível bom. O que seria um nível bom? Entre 18 e 20. Normalmente, nós encontramos ele ou muito elevado, 25, 26, mas mais comumente ele abaixo dos 15 no sangue. Então, isso já denota que o corpo está num sistema a gente chama fadiga da adrenal. Essa adrenal já trabalhou demais e agora ela está produzindo menos cortisol. A segunda forma de dosar o cortisol é o cortisol salivar, onde você vai obter do laboratório 3 flaconetes, né? Parece uma tampinha de caneta, e é onde você vai colocar a sua saliva de manhã às 16 horas e à noite, e isso vai ser encaminhado para o laboratório. É maravilhoso esse teste, porque você consegue ver os 2 picos que o cortisol deveria ter. Ao acordar de manhã, depois de uma hora que você acordou, é o pico máximo, e depois às 16 horas a gente também teria um leve pico desse cortisol para que a gente vá dormir muito bem. Então, cortisol salivar. Os sintomas, principalmente, ele se refere a uma intolerância ao estresse. A pessoa ela paga para não ter que passar por algumas situações simples, como eu disse, enfrentar uma fila de banco, enfrentar a fila de um bandejão. Quer dizer, ela paga para não ter isso, ela desiste de fazer as coisas porque ela não aguenta. E normalmente, se ela consegue ir para essa fila, ela é aquela pessoa que está reclamando intolerância ao estresse. Algo bastante comum entre os pacientes, principalmente mulher, mas é a queixa de flacidez. Doutora, a minha cara derreteu, o meu corpo está flácido, é braço, as costas, é abdômen, tudo fica flácido, porque uma das grandes funções do cortisol é manter o nosso sistema de manutenção de colágeno e de músculos. Quando nós não temos esse cortisol, esse colágeno, que é a proteína mais abundante do corpo, e a musculatura, eles vão ser dados em sacrifício para manter esse corpo vivo. Calcanhar ressecado, calcanhar rachando, nós temos isso muito evidente
tanto em homens como mulheres, e ele é diferente do baixo nível de T3 livre. Então o calcanhar ele fica se ressentindo porque esse corpo acha que está correndo, que está lutando, está fugindo. É algo bem real, porque aconteceu comigo também. O cabelo, nesse caso, ele não cai, ele se joga. Então, se nós pensarmos que toda a decoração do corpo, cabelo, pele, unha, musculatura, ela começa a ser percebida que elas estão perdendo tônus. Nós perdemos o tônus de ficar vivo perante as situações. Perder pelos pelo corpo inteiro. Perder pelos na metade da sobrancelha, isso é o mais comum que acontece comigo e acontece com a maior parte dos meus pacientes. Você olha uma sobrancelha, ela tem o pelo no meio, mas a metade lateral ela cai, e ela cai por um mecanismo relacionado ao cortisol, lutar ou fugir o tempo todo, até os pelos da sobrancelha começam a cair. Voracidade, o corpo sente uma sensação de fraqueza, aquela fraqueza que vai lá no fundo do peito, uma sensação de hipoglicemia, e aí a pessoa precisa comer um carboidrato, né, uma comida gordurosa ou rica em engordativa, salgada ou doce, uma compulsão por doce ou compulsão por alguma coisa salgada e que engorda. Isso é um sintoma de baixo nível de cortisol. Outro sintoma muito característico do baixo cortisol é a fadiga, é o cansaço. A pessoa ela até acorda com um certo nível de energia, mas chega depois do almoço, ela não consegue, ela começa a se arrastar. E à noite ela fica plugada, ela cansada, mas plugada à noite porque não consegue dormir. Então uma característica muito comum da deficiência normalmente relacionada ao cortisol. A hiperpigmentação dérmica, traduzindo para vocês, a olheira e aquelas manchas que acontecem no braço ou nas costas, uma mancha escura que nós, né, médicos, normalmente não temos uma explicação. A gente fala, é sol. Então, mancha, melasma, mancha na pele, olheira, ela não é uma característica que o sol fez você manchar, mas sim o cortisol está deficiente. Então, isso para nós é um chamativo, é uma clínica bastante imponente, forte. Olheira, manchas, seja na face, ou seja no braço, ou seja nas costas, mas o corpo começa a produzir excesso de melanina para que nós, médicos, consigamos cuidar de vocês. Lembrando que, em relação às olheiras, nós temos um vídeo bastante explicativo para vocês que é relacionado ao leite. Para o corpo, gente, o leite, o glúten, mas principalmente os derivados lácteos diariamente, todo dia, vai para o corpo, é uma agressão. Então é uma agressão a nível de intestino que ele responde também com essas olheiras, com as manchas na face, quer dizer, tudo está relacionado, mas a olheira tem a relação com o cortisol e tem a relação com o leite. Algo bastante característico da falta de cortisol é uma vontade louca por sal. A pessoa precisa comer em alguns momentos do dia uma coisa salgada. Por quê? Porque o cortisol também está relacionado com essa concentração de sais dentro do sangue e nós perdemos, então dá aquela sensação de fraqueza e ao mesmo tempo eu preciso comer uma coisa salgada. Tanto que os pacientes comem algo doce, que ele sente a fraqueza, ele não, preciso de um doce, mas ele come o doce e não melhora. Quando ele come o salgado, seja uma azeitona, nossa, vem uma solução. Ou é aquela pessoa que joga muito sal em toda a comida, isso é um pedido de socorro do corpo. Agora que você entendeu que o primeiro passo é ter um diagnóstico, né, dosar isso no seu sangue, se ele estiver abaixo de 18 realmente não está bom, nós precisamos corrigir, porque eu tenho o diagnóstico, eu tenho os sintomas, doutora, e como é que eu faço para suprir? Simples, ao mesmo tempo, né, é necessário alguém que tenha esse olhar para adrenal, porque o médico ele precisa olhar esse exame, seja desse momento ou algum histórico que você tenha, e se ele estiver fora da linha,
suplementar. Nós falamos suplementação porque é algo que a gente manda manipular, que é a hidrocortisona base. Base significa bioidêntica, idêntica ao cortisol. Nós só não podemos falar que é o cortisol, porque cortisol é o hormônio que o ser humano produz. A hidrocortisona, ela é sintética, produzida em laboratório, mas ela tem uma estrutura molecular semelhante mesmo, igual ao cortisol, e aí vai ter uma ação no mesmo sentido, na mesma intensidade, e não vem os efeitos colaterais. Então, suplementar com hidrocortisona base, normalmente é de manhã, uma tomada de manhã e uma tomada à tarde, após as 14, 15 horas. Para quê? Para tentar fazer o pico do cortisol, o pico de manhã e o pico às 16 horas, como eu expliquei para vocês. Então, normalmente é isso. Mas se o paciente também vir com um cortisol muito alto de manhã, acima de 22, acima de 25, ele vai ter um cansaço, uma diminuição desse cortisol que ele mesmo produz à tarde. Então, nós iremos introduzir no meio da tarde, tipo 14, 15 horas, uma tomada. Por isso que você vai precisar de um médico, ele vai precisar avaliar essa situação para saber qual que é o melhor horário para suplementar e quando suplementar. Caso vocês não consigam um médico para prescrever a hidrocortisona base manipulada, tá? Tem que ser manipulada porque existe uma hidrocortisona, gente, que vende em farmácia, mas é acetato. A hidrocortisona acetato tem uma outra estrutura química e ela tem uma ação muito mais poderosa, ocasionando os efeitos colaterais. Então, a hidrocortisona base manipulada. Tá, não consegui, doutora. O que eu posso fazer para ajudar o cortisol do meu organismo a aumentar o nível, a subir, para manter todo esse sistema? Existem duas substâncias fitoterápicas naturais que vêm de planta que pode ajudar e muito. O nome dela é Ashwagandha, 200 miligramas, e Rhodiola rósea, 200 miligramas também. Manipula junto, toma antes de dormir, após já jantar ou antes de dormir, para aumentar o nível do cortisol de manhã, ou se você estiver numa fase de muito estresse, após o almoço e antes de dormir, tá bom? Então, ou uma vez antes de dormir, ou duas vezes após o almoço e antes de dormir. Ele vai dar um suporte para o nosso fígado não quebrar, não degradar as moléculas de cortisol, porque quando o corpo está estressado, o órgão que mais sofre sem ser adrenal é o fígado. E o fígado, ele, sem você comer direitinho, né? Se você zerou leite, glúten, álcool, ok, o fígado tá bom. Mas se você ainda come esse tipo de alimento, o seu fígado não vai conseguir deixar que o cortisol produzido na adrenal corra pelo sangue para liberar esse cortisol nas suas diversas ações pelo organismo. Então, por isso que é muito importante comer direitinho para preservar o fígado, mas a suplementação também vai poder ajudar nesse processo inicial de manter o cortisol circulando na corrente sanguínea. Bom, agora que vocês entendem dessa forma simples, né, mais rápida, como eu diagnostico a fadiga do adrenal, quais são os sintomas e como eu posso estar tratando. Esse foi o nosso novo formato do Kátia Responde, de pegar um tema e fazer dele algo mais prático. Se você gostou desse nosso novo formato do Kátia Responde, eu queria que vocês colocassem aqui nos nossos comentários, dando uma sugestão do que pode melhorar ou até dando sugestões de novos temas, dessa forma mais simples e ao mesmo tempo completa.